Olá, pessoal, estamos mais uma vez aqui gravando o nosso podcast Saúde do Trabalhador em Foco, uma conversa de trabalho. E hoje temos um tema bem diferente dos outros temas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sarampo, né? Algo que está acontecendo no nosso Tocantins e está nos trazendo muita preocupação. Saúde do Trabalhador em Foco, conversa de trabalho. Realização, Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio, Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína. Então, hoje eu tenho aqui 3 convidadas. Estou aqui com a Samila, ela é enfermeira e ela é diretora do Centro de Imunização do município de Araguaína. Tudo bom, Samila? Tudo jóia. Prazer estar aqui hoje. Que bom. E temos aqui também a nossa doutora da atenção básica, a doutora Denise, que vai falar um pouquinho, vai trazer o que é o sarampo, quais são os cuidados, o que todas as pessoas devem fazer em casos do sarampo. E com a gente também tem a Iraí, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município de Araguaína. Tudo bem, Iraí? Tudo bem. É um prazer estar outra vez com vocês. Muito bom. Sejam todas bem-vindas. Eu espero que a gente traga muita informação para a população, não só para a população trabalhadora, como a gente sempre fala aqui, a gente sempre traz informação para o trabalhador. Mas hoje, em especial, a gente está trazendo para a população toda, que é o sarampo, o que a gente pode fazer, falar um pouquinho sobre a notificação, sobre os cuidados, a prevenção, que é a imunização, né, Samila? Então, eu vou começar com a doutora Denise, né? E queria que a senhora falasse um pouquinho, doutora, o que é o sarampo, como que ele pode ser transmitido? Primeiramente, eu quero falar que é um prazer estar aqui neste bate-papo tão importante, tão necessário, e isso faz parte da nossa rotina de levar saúde, de promoção da saúde, né? E o sarampo é algo realmente que está em auge, né? Todas as pessoas estão preocupadas, a Secretaria de Saúde está efetivamente trabalhando, né, para que nós possamos estar sendo resguardados e tendo o conhecimento necessário para cuidar também das pessoas. Então, o sarampo, ele é uma doença, né, infecciosa, viral, altamente contagiosa, né, transmitida, né, pela família do vírus Paramyxoviridae e do gênero Morbillovírus, né? E ela é transmitida da maneira aérea, via aérea. As pessoas contaminadas, ao tossir, falar, respirar ou espirrar, ela leva as gotículas respiratórias ao ar e deixando assim, né, no ambiente. E esse vírus, ele fica viável no ambiente por 2 horas. Então, é algo realmente que a gente tem que ficar bem atento. É bem fácil para outra pessoa adquirir. Sim, então, sim. Né, tem uma facilidade maior, porque o ar, né? Então, e quais são os sintomas que mais aparecem assim? Tem como diferenciá-lo de outra doença, de outro vírus? Uhum. Sim, os sintomas clássicos, né, iniciais do sarampo são tosse seca, coriza e conjuntivite, né? E o exantema. O exantema é aquelas lesões, né? A gente chama de macropapulares, que são lesões avermelhadas levemente aumentadas. E elas vão da cabeça à extremidade, né? Elas podem confundir com algumas doenças, mas a gente tem que pegar atenção nos detalhes. Por exemplo, a gripe. A gripe pode ter, sim, tosse, coriza e conjuntivite. Na dengue, por exemplo, que é uma doença exantemática, ela é raro, né? A febre, por exemplo. No sarampo, a febre é alta e persistente. Na gripe, a febre é alta, porém ela é autolimitada. E na dengue, ela é alta e súbita, de uma forma súbita. A mialgia, por exemplo, no sarampo, ele é leve, mas pela questão da própria doença, né? Na gripe, pode ter.
E na dengue, ela é intensa, chegando a ser chamada de quebra-ossos, de tão intensa que ela é. É verdade. Né? E a plaquetopenia, por exemplo, é mais comum na dengue, não sendo tão comum nas outras doenças, né? Então, o médico, ele não vai ter como ter problema para diferenciar um vírus do outro, né? A questão é uma boa anamnese, Isso. né? Uma boa conversa, vendo também a questão de contatos, ou que ele endêmicos, ou ele viajou, ou recebeu, teve contato com alguém que viajou em região que está tendo o surto, né, do sarampo. Então, uma boa anamnese faz a diferença, sim. E qual é o tratamento quando se adquire o sarampo? Boa pergunta. O tratamento não tem um tratamento específico, como um antirretroviral, como é um vírus, né? Mas nós oferecemos ao doente 3 coisas: suporte, hidratação e vigilância das complicações. Então, isso nós vamos monitorando o paciente, né? Em crianças com sarampo positivo, nós podemos ofertar, devemos ofertar, inclusive, a vitamina A, em 2 doses, com intervalo de 24 horas entre elas, né, sendo preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, para evitar morbimortalidade. Interessante isso, né? Eu não tinha essa informação. E aí, Samila, o que você tem para trazer para a gente sobre... Ela falou um pouquinho da doença e tudo, mas tem como a gente prevenir isso? Você lá da imunização, fala um pouquinho para a gente sobre a vacinação. Sim, a melhor, né, a mais eficaz forma de prevenção do sarampo é a vacinação. Né? A vacina contra o sarampo, ela existe há décadas, né, dentro do Programa Nacional de Imunização. Hoje nós aplicamos na população, na rotina do calendário básico de vacina, a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, ela já faz parte do nosso calendário, né? Já é rotina das nossas salas de vacinação aplicar essa vacina na população, justamente porque essas 3 doenças virais são muito graves, né? E elas só são prevenidas através da vacina. Então, essa vacina, ela tem que ser aplicada na população a partir de 1 ano de idade, né? Então, há vacina disponível, né? A doutora, né, até falou dos meios de transmissão, e a gente sabe que mesmo que a gente tome muito cuidado, né, medidas de higiene social, né, evitar, né, a gente até usar máscara, né, diante dos sinais e sintomas uma pessoa esteja, ainda assim, né, a vacina é a melhor prevenção para os casos de sarampo. E é o que a gente sempre bate na tecla, né, de vacinar, tomar as vacinas, manter o cartão de vacina em dias, né, para evitar essas doenças, principalmente nós da saúde, né, que estamos expostos aos pacientes, manter essas vacinas em dias, né. E se eu tomar a vacina? Claro que eu já tomei, né, eu já tenho as minhas 3 doses, né, e eu posso ter sarampo? A vacina, ela é a medida de prevenção, né, a gente sabe que nenhuma vacina é 100%, né? Então, de 100 pessoas que vacinarem, aí nós temos um cálculo em torno de 3 pessoas podem vir a adoecer, mesmo estando vacinadas. É uma vacina altamente eficaz, porém a gente tem ainda essa proporção de pessoas que podem vir a contrair o vírus do sarampo estando vacinadas. Porém, a gente sabe que se isso acontecer, ela vai ter um quadro de sarampo muito leve, e em alguns casos passa até meio desapercebido, assim, na questão do diagnóstico, parece uma gripe, né, porque ela vem muito leve em quem já é vacinado. Mas é uma proporção muito pequena, então, assim, ainda assim vale a pena tomar a vacina. Né? Muito bem, vocês estão ouvindo, então vale a pena se manter vacinado. Vacinas em dia salvam vidas, né? E Iraí, né? A gente falando aqui da doença e tudo. E a notificação? Como é que acontece essa notificação? Quando que se notifica? Casos suspeitos, casos comprovados? E como é que eu vou fazer o monitoramento de quem está ali do lado, de quem foi testado positivo? Sim, nesse primeiro momento, quando se chega em uma unidade básica de saúde ou em algum hospital,
e se depara o profissional com esse caso, a primeira informação é acionar a vigilância epidemiológica para que possa ser realizado a notificação. Porque o sarampo é uma notificação de 24 horas. Então, é notificação imediata. Precisamos justamente estar entrando em contato o mais rápido possível para que a gente possa realizar as ações, né, dentro do programa de vigilância epidemiológica. Nesse caso, a primeira situação é notificar o caso, realizar o isolamento do paciente, realizar a coleta das amostras dos exames, certo? E justamente para que a gente possa confirmar os exames laboratoriais e adotar as medidas de precaução padrão e as de aerosóis, evitando assim a disseminação do vírus. Então, quando um paciente suspeito de sarampo chegar, o profissional ele tem que fazer o isolamento. Ofertar máscara cirúrgica, certo, que isso é a parte principal. Então, quanto a isso, depois realizar o monitoramento. Por que a importância do monitoramento? Porque o monitoramento, ele nos faz o rastreamento não só do paciente, mas dos contatos também. Então, eu preciso realizar esse rastreamento, porque eu vou justamente tomar as medidas que é necessário, como bloqueio vacinal, preciso ver em relação à carteira de vacinação e também se existe outros contatos no mesmo domicílio ou locais de trabalho ou creche ou escolas que estejam também com algum sintoma. Certo. A gente percebe-se que nesse caso do sarampo, o mais importante de tudo para a população é a informação. Né? E é isso que a gente está trazendo aqui, a informação do que é a doença, de como tratar, do que fazer depois que descobrir ou que apresentar alguns sintomas, né? E eu queria perguntar para a doutora qual é a importância, já que a Iraí falou do isolamento, né? Qual a importância de manter esses casos suspeitos em isolamento? É fundamental, né? Esses casos suspeitos, eles devem estar em isolamento para que possa evitar a disseminação viral, né? Que esse vírus possa parar de circular nos ambientes. E aí nós podemos identificar mais os ambientes assim coletivos, né? Creches, escolas, hospitais. Então a pessoa que está com suspeita, ela deve ter a máscara cirúrgica, as orientações de contato e isolamento mesmo em residência. Inclusive, eu tive até uma pergunta sobre, é no hospital que eu vou? Eu falei, não vai para o hospital, calma, vai em casa, com todas as medidas que nós já tivemos, né? Nós já tivemos uma experiência, né, com o Covid. Então, assim, as pessoas já conhecem como deve fazer, realizar e conduzir. Certo, muito bom. E falando da imunização, Samila, quantas doses são recomendadas? Certo. Em relação à tríplice viral, o recomendado dentro da rotina de vacinação são 2 doses. Então, a gente inicia esse esquema vacinal com as crianças de 1 ano de idade, faz a tríplice viral, completou 1 ano, já tem que vacinar. E aí, com 1 ano e 3 meses, nós fazemos a tetraviral, que é uma vacina composta da tríplice viral com a varicela. Se na falta dela, né, se no momento não tiver a tetra, a gente faz uma nova tríplice viral e uma vacina da varicela ao mesmo tempo, né, para prevenir. Aí a criança já fica imunizada para o resto da vida com as 2 doses dela. Se, por acaso, eu não tiver tomado minha vacina na infância, né, eu observar meu cartão está incompleto, aí eu preciso ir até a unidade de saúde para tomar a minha vacina. Então, até 29 anos de idade, é obrigatório ter 2 doses de tríplice viral. Acima de 29 anos, né, de 30 até 59 anos, é só 1 dose. Tomou essa 1 dose, já está imune. Né? E quando se fala de trabalhadores da saúde, aí precisa ter 2 doses, independente da idade em que esse trabalhador esteja. Então,
é imprescindível que todo trabalhador da saúde possua 2 doses dessa vacina no seu cartão. Certo, então mais uma informação para vocês trabalhadores da saúde. Olhem lá o cartãozinho de vocês de vacina e observem se vocês têm a tríplice viral, né? Tríplice viral, que acho que o meu cartãozinho é um pouquinho mais antigo, tá lá, sarampo, cachumba e rubéola. Antes já existiu, né, a dupla viral, que inclusive ela voltou agora para que a gente possa fazer a dose 0, que a dose 0 que chegou aqui em Araguaína, que chegou no estado de Tocantins, ela é utilizada apenas em situações onde está acontecendo a circulação do vírus do sarampo. Então, nós temos agora, desde segunda-feira, nós começamos a fazer aqui no município a dose 0. O que é a dose 0? É uma dose de dupla viral, que é diferente, que a gente previne sarampo e rubéola, né? Dupla viral, feita nos bebês de 6 meses até 11 meses e 29 dias. Essa população, na rotina de vacinação, ela não recebe a proteção contra o sarampo, ela só recebe a partir de 1 ano. Mas, como a gente tem o vírus circulando e o risco de adoecimento, de complicação, de internação e de óbito dentro dessa faixa etária é muito grande, então a gente precisa fazer essa vacinação em toda a população aqui de Araguaína, do Tocantins, nessa faixa etária. Interessante, né? Mas a gente quase não ouvia falar, né, sobre o sarampo esses últimos tempos assim, né, que o Brasil ele estava livre do sarampo, né, pela Organização Mundial de Saúde ele estava livre, mas o que foi que fez retornar isso aqui para o nosso país, doutora? Bom, realmente nós estávamos livres do sarampo, inclusive em 2016 recebemos um certificado de livre de sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. E aí, em 2018, quando começou a circular, né, o vírus, nós não recebemos mais. E agora nós tivemos esses casos, né, suspeitos e casos até confirmados. Então, assim, o que a gente coloca, como a Samila colocou, a questão da cobertura vacinal é o grande problema. Isso se dá por quê? Se dá pela falta de, primeiro, a desinformação, a fake news circulando, né, nas redes sociais, nas conversas paralelas, falta de um baseamento científico mesmo, né? E aí as pessoas começam a ter medo. Grupos anti-vacinas também, eles apoiam muito essa não adesão à vacina, né? Colocando alguns mitos. Vai tomar vacina, vai ter isso, né? Vai tomar vacina, seu filho vai ficar doente, né? E pelo contrário, a vacina vem como suporte, vem nos dar anticorpos para evitar a doença. E se mesmo pegar adiante, né, de alguns casos mais raros, venha mais leve, né? mais brando, né? E a vacina do sarampo, né, ela, como eu falei, ela já está no Programa Nacional de Imunização há muitos anos, né? O PNI já tem mais de 50 anos de existência. Então, tem muitos anos em que essa vacina é utilizada, ela é segura, ela já se provou, né, ao longo dos anos que ela é eficaz. Sim. Então, assim, a gente tinha uma cobertura muito alta, muito boa contra o sarampo. E aí, em 2016, né, logo depois a gente recebeu o selo, sim, essa cobertura começou a cair para todas as vacinas. Então, a gente tem observado uma queda de cobertura vacinal para todas as vacinas mesmo, né? E cada ano que passa tem ficado mais difícil alcançar essa meta, porque hoje os pais jovens não viram o sarampo, não viram pessoas doentes de sarampo, né? Então, assim, essa população mais jovem que está tendo filhos agora, eles estão, assim, realmente descuidando dessa proteção, que é um direito da criança, é um dever dos pais, né? Levá-los para vacinar. E com essa queda de cobertura, a gente vai ver o vírus circulando. Ainda mais, né, nesses anos, os últimos anos, que aumentou muito esse turismo para outros países, né, de lá para cá. Então, assim, países que não são livres do sarampo entram aqui no Brasil, pessoas daqui vão para lá e aí ficam carregando o vírus de um lugar para o outro. Então, se não tiver protegido, vai realmente reintroduzir essa e outras doenças aqui no Brasil. E tem alguma contraindicação?
Tem essa sim. vacina? A vacina tríplice viral é uma vacina que a gente chama de vírus vivos, né? Uma vacina atenuada. E vacinas atenuadas, a gente tem que ter um cuidado a mais com quem vai receber elas. Então, ela é contraindicada para pessoas, né, que já tiveram casos de hipersensibilidade após tomar alguma vacina com o componente sarampo ou rubéola. E também ela é contraindicada para gestantes, né? Não pode ser feito. Crianças menores de 6 meses de vida também não podem receber. Pessoas APLV, né? Que esse é um cuidado que a gente tem de não fazer essa vacina do laboratório específico da Serum, né? Porque pode provocar reações de hipersensibilidade. Então, para pessoas APLV, elas precisam tomar de outro laboratório. No caso, a gente tem disponível da Fiocruz. E também pessoas imunossuprimidas, né? Então, as pessoas imunossuprimidas, elas têm esse cuidado, assim, tem que se avaliar o risco-benefício para que ela receba essa vacina, né? Então, os imunocomprometidos só recebem se for realmente o médico que acompanha, vê a necessidade e aí liberar para esse paciente, ele pode receber. Se não, dentro da rotina, nós não fazemos. Muito bem. Aí não tem outra vacina que possa substituir ela? Não temos. Então não tem como A tomar única ela. coisa que a gente pode resolver é para o caso do APLV, que aí a gente faz a solicitação de um outro laboratório e geralmente essas pessoas que não podem receber da Serum por ser APLV, eles vão receber através do CRI, né, o Centro de Referência de Imunos Especiais. A gente vai fazer uma solicitação formal, né, justificando o motivo, e aí ele será atendido por essa equipe do CRI, que é uma equipe especial de vacinação que vai fazer essa vacina acompanhada. Explica para os nossos nosso público, o que é APLV. A PLV são pessoas que têm alergia à proteína do leite da vaca. É diferente de intolerante à lactose. O intolerante à lactose, ele pode tomar a tríplice viral da Serum. Certo. Já o APLV não. Esse é que a gente tem essa recomendação de usar outro laboratório onde na composição da vacina não tem a lactalbumina. Interessante, né? E quais são as complicações que a gente tem no sarampo, doutora? As complicações graves? As complicações, elas podem ser respiratórias, né? Otite média aguda, pneumonia. Pode também ter encefalite aguda, que é uma inflamação no cérebro e que pode até deixar sequelas para a vida toda na criança, né? E, então, assim, o sarampo, por isso que nós, assim, alertamos muito a população, estamos todos em alerta. Por quê? Porque pode levar até o óbito, realmente. Então, nós temos que ter esse total cuidado, né? E pedimos apoio à população para vacinar. Muito bem, então o recadinho, né? Vacinas, vamos vacinar, vamos manter o nosso cartão, né? Aqui no Tocantins, o caso que teve de um profissional da saúde, né? Estava em destaque nas notícias, é que ela não tinha tido a vacina, né? Então, é a nossa preocupação mesmo. E aí, como a gente fala muito no trabalhador aqui, tenha as suas vacinas em dias. Cuide da sua saúde primeiro. Se a gente não cuida da nossa saúde, como que a gente vai cuidar da saúde do próximo, né? E, para finalizar, eu queria que cada uma de vocês deixassem um recado para o nosso público, né? Começando pela Iraí, tá, Iraí? Um recadinho para a população e um recadinho também para o pessoal dos núcleos hospitalares, né? O que eles podem fazer, a atenção maior, no que você pode dar o recadinho para a gente. Tá. Para a população em especial, lembrando que o sarampo é uma doença contagiosa e que a maior prevenção é a vacinação. Essa vacina, ela é gratuita, ela contempla todas as UBS, todas as unidades básicas de saúde, e só lembrando que o sarampo mata. E quanto aos nossos profissionais, ficar sempre alerta, principalmente quando você estiver frente a um caso suspeito de sarampo. Muito bem, doutora, seu recado. Bom, primeiro a população, convidá-los, né, para vacinar, realmente é importante, para conferir a sua carteira vacinal e atualizar.
para que vocês possam tomar a vacina, que é segura, eficaz e gratuita. É de graça, né? E não tem nenhum problema ao tomar a vacina, né? Que nós possamos levar essa informação aos nossos parentes, amigos, irmãos, para que realmente nós possamos nos defender. E diante de sintomas como tosse seca, coriza e conjuntivite, procure uma unidade de saúde. Samila, e o seu recadinho do coração, né? Você que é uma lutadora para conseguir completar o seu indicador, chegar lá no seu indicador de vacinação. Então, passa o seu recadinho. A nossa alegria é ver a cobertura vacinal lá em cima, Amém. Né? Sonhando com os 95% da população araguainense imunizada. Então, assim, o meu convite, né, e o meu recado especial é para os pais, né? Ter esse cuidado, ter atenção com o seu filho, principalmente, nós falamos aí as crianças menores de 2 anos, né? Essas crianças realmente, se não imunizadas, o risco é muito maior, né, de agravamento do sarampo. A gente sabe que hoje em dia tem muita criança na cidade com vacina atrasada, muitos pais deixando mesmo para fazer vacinas com até mais de 1 ano de atraso. Então, assim, é muito importante essa atenção, esse cuidado. A vacinação, né, o cuidado com a saúde da criança, como a gente já falou aqui, é um dever dos pais, né, é um direito da criança. Então, a criança não tem possibilidade de ir até um posto de saúde sozinha, ela não tem esse poder de decisão de ser protegida, de ser imunizada, né? Então, assim, o chamamento para os pais mesmo, para os responsáveis que têm crianças pequenas em casa, né, de ter esse cuidado, esse zelo, de manter a carteirinha em dia, de sempre estar indo na unidade de saúde, olhar se tem alguma coisa atrasada, porque a gente sabe que são muitas vacinas. Sim. É difícil para a gente, como pai e mãe, saber se está em dia ou não, mas se for na unidade, levar o cartãozinho, dar uma passadinha lá para atualizar, né, porque as vacinadoras sempre estão lá à disposição para auxiliar com isso. E em relação ao sarampo também, atenção aos pais que têm bebezinhos em casa acima de 6 anos, essa dose 0. Nós temos em Araguaína 1.300 crianças entre 6 meses e 11 meses de vida. Então nós temos que vaciná-las todas, né, nesse período agora, para evitar que elas também venham a contrair. A gente já tem visto tanta criança adoecendo, recém-nascida, né, com doenças novas, respiratórias, virais. Então, mais essa preocupação. Então, meu convite é que procure uma das nossas unidades, atualize o cartão de vacina, não só contra o sarampo, mas como todas as outras, porque nós estamos com baixa cobertura em todas as vacinas do calendário básico infantil. Obrigada, meninas, foi maravilhoso. E o recado é: mantenha seu cartão atualizado. E qualquer sintomas, procure a unidade básica mais próxima de casa, certo? Queria agradecer cada uma de vocês, sempre falando de saúde do trabalhador, mas também isso aqui é saúde do trabalhador, né? Obrigada Iraí, obrigada Denise, Samila. O Sereste, ele fica de portas abertas para ajudar a receber vocês e ajudar em propagar essas informações importantes para os nossos trabalhadores e para os araguainenses, né? Até mesmo os nossos vídeos, os nossos podcasts, eles vão também para outros municípios. Então, vai trazer informação para muita gente aqui. E vocês aí, fiquem com Deus. Obrigada pelo minutinho que vocês estão dedicando para assistir o nosso programa. Ficamos por aqui. Saúde do Trabalhador em Foco. Conversa de trabalho. Realização: Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador de Araguaína. Apoio: Ministério Público do Trabalho e Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína.